Paquetá titular, Endrick iluminado, possível lesão de Wesley e o Brasil vencendo o Egito por 2-1. Foi bom? Foi ruim? Deu pra testar? Ancelotti fez aquele testinho. É o que você vê agora no Marca da Cal. Comigo, o Lute. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Já estamos aqui com a escalação do Brasil para o amistoso contra o Egito, que foi o Igor Thiago titular, como foi uma surpresa, né? Ele roubando o lugar do Matheus Cunha. O Vini Júnior mais adiantado, o Rafinha pela esquerda e o Paquetá caindo pela direita. O Paquetá, inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, porque é uma questão, né? Porque ele ia jogar como ponta, ele abre espaço pro Wesley, que foi a ideia do Ancelotti, mas ainda assim com dificuldades, né? Ele não costuma fazer esse papel no Flamengo, joga melhor de segundo volante. A gente vai falar sobre ele agorinha. Enquanto isso, viemos com Bruno Guimarães e Casemiro, que provavelmente vai ser a dupla titular na Copa. O Douglas Santos, pegando o lugar do Alexandro. Wesley, no lateral direito, que inclusive Wesley, meu amigo, a gente vai precisar falar sobre ele também. O Marquinhos, aquele erro seu. O Ibanez ganhando a titularidade, ganhou uma minutagem, né? E o Alisson. Sobre o que eu quero falar nessa escalação aqui, eu queria ressaltar a titularidade do Igor Thiago. Eu acho que ele mereceu a oportunidade, mas no lugar do Matheus Cunha, né? Ele é um cara mais de presença de área, vai fazer um trabalho mais de segurar os zagueiros e o time perde um pouco daquela mobilidade que normalmente tinha. Quanto ao Paquetá, eu tenho algumas questões com ele jogando na ponta, porque o Ancelotti já falou que ele vai jogar no 4-4-2 defensivo, ou seja, o Paquetá ele vai marcar de ponta, mas ele joga de meia. Aqui, quando ele cai na ponta, ele vai pro meio e forma um trio de meio campo com o Guimarães e o Casemiro, e abre espaço pro Wesley jogar. Só que no contra-ataque, acabou o lado direito, porque o Wesley vai estar um pouco adiantado e o Paquetá vai estar por dentro. E isso dificulta muito o jogo defensivo do Brasil. Inclusive, no Flamengo, o Paquetá, quando jogou nessa posição, teve sérios problemas defensivos. Nem tanto ofensivos, mas problemas defensivos. Porque inclusive no jogo contra o Corinthians, em Itaquera, na Neoquímica, era o Dorival Júnior do técnico, já era o Leonardo Jardim no Flamengo. O Paquetá, ele demora para recompor, talvez seja por causa também fisicamente, não estava no ápice, mas ele demora para recompor, o Memphis acha o passe e sai o gol do Corinthians, que então era uma preocupação minha como o Paquetá iria jogar. Já o Douglas Santos, eu acho que ele mereceu, porque o Alexandre vem numa baixa, mas então o Douglas Santos titular, pra mim não é uma surpresa, mas encaixa bem com a ideia do Ancelotti, porque se ele vai ficar com um lateral mais avançado que era o Wesley, o Douglas Santos, que é um pouco mais defensivo, faz sentido. O Marquinhos titular, que pra mim foi um grande retorno, né, vindo do bicampeonato da Champions. Isso pra mim faz uma diferença. Mas a gente vai falar do Marquinhos também, porque na seleção ele não costuma entregar o que ele entrega no PSG atual. Quanto ao Ibanez, eu achei interessante dar uma minutagem para ele como zagueiro, apesar que eu acho que ele vai jogar a maior parte da Copa como lateral direito, inclusive pela situação do Wesley, mas isso a gente vai conversar agorinha. Beleza? Essa foi a escalação do Brasil. Agora a gente vai ir para uma pranchetinha tática, pra gente conversar um pouco sobre como foi o time montado para o jogo. Aqui na prancheta tática, as duas formações escaladas. O vermelho é o Egito, o amarelinho é o Brasil. E a gente vai falar agora como jogou as duas equipes. Primeiro falando um pouco do Egito, para realçar como o Egito dá uma jogada. Eles vieram num 4-4-2 para defender. Muitas vezes esse 4-4-2 virava um 4-5-1, porque esse cara da frente ele caía para lateral. Esse cara fechava aqui, virava uma linha de 5, como a gente pode ver no desenho. E esse cara que ficava mais na frente. Em alguns momentos do jogo isso acontecia, aí na hora de pressionar o Egito ele subia as linhas e pressionava com 4-4-2. Que teoricamente é a ideia do Ancelotti, mas é um pouco diferente, porque ele pressiona no 4-2-4. E uma coisa interessante é que o Egito jogou muito defensivamente. Ele estava sempre buscando as costas do zagueiro do Brasil. Isso a gente vai ser evidenciado aqui agora quando monta a formação na pressão. Antes de fazer isso aqui, eu vou falar sobre o Brasil. O Brasil ele entrou no 4-2-4 do Ancelotti,
Mas a ideia de jogo do Ancelotti era o quê? Quando o Brasil tiver com a bola, vai juntar, o Paquetá vai cair pra dentro, vai ficar mais ou menos assim o jogo. O Wesley vai espetar, o Ibanez vai cobrir, mas no caso aqui estava invertido, né? Porque o Marquinhos, que ele começa aqui, diferente da escalação, e o Douglas Santos ele vai fechar um pouco mais. Aí vai ficar mais ou menos essa que é a formação. Um 3-2-3-2, mais ou menos que o Wesley ele vira aqui, né? Forma uma linha de 3. Ou se você quiser, pode virar uma linha de 5, né? Porque o Rafinha ele vai cair para dentro também. Aí fica um 3-5-2. Essa era mais ou menos a ideia do Ancelotti no jogo. Agora, fazendo na pressão, o Brasil ele fez uma pressão no... Às vezes virava um 4-2-4, às vezes um 4-4-2. O que eu quero dizer com isso? Ao a gente fazer a formação, a gente ganha isso aqui, ó. Vou tirar os caras do Egito aqui só pra conseguir fazer isso aqui. O Vini ia pressionar o zagueiro, o Igor Thiago ia pressionar o outro zagueiro. O Paquetá pressionava o lateral e o Rafinha pressionava o outro lateral. Sobrava os dois volantes aqui, que era pressionado com Casemiro e Bruno Guimarães. Aí que abria os dois pontas, o Wesley colava em um, o Douglas Santos colava em outro e sobrava esses dois caras aqui na frente para um duelo de 1 contra 1. O Egito, ele tentava sair muito com a bola, só que faltou um pouco de qualidade técnica pro Egito. Então, muitas vezes essa bola saiu no chutão. Mas, no primeiro tempo, o Brasil... Deu certo essa pressão? Deu certo. Foi bem executada. Às vezes sim, às vezes não. Quando a pressão não era bem executada, o Egito ele saía com muita facilidade, porque ficava aberto o meio campo do Brasil. Essa bola tá aqui, o Egito ele sai tocando aqui e do nada essa linha aqui do Brasil some, desaparece e vira basicamente esse 4 contra 4 aqui, com muito espaço que o Egito buscou entre os zagueiros. Aí esse 8 ou esse 5, eles atacavam essa parte de cá. Essa parte a gente chama de espaço indefensável, que é entre o zagueiro e entre o lateral. No primeiro tempo, essa pressão do Brasil aqui, quando bem executada, não havia falhas e forçava o chutão do Egito, que o Marquinhos e o Iban estavam ganhando muitos. Mas quando o Egito conseguia sair da pressão, abriu um buraco no time do Brasil. E o que eu quero dizer com 4-4-2? Porque às vezes os Rafinha e o Paquetá eles abaixavam. Aí a pressão já virava uma pressão teoricamente mais baixa e menos encaixada. Que é o que aconteceu em alguns momentos do Brasil. Mas beleza. Agora, quando o Brasil tem a bola. O Egito, como eu falei, eles baixavam muito aqui. O Egito estava esperando o Brasil jogar o jogo inteiro. Raramente você vê alguma jogada de posse de bola do Egito, mas o Brasil saía assim. Deixa eu posicionar aqui a bola no Alisson. Aí o Egito eu nem vou colocar eles tão na frente porque eles não fizeram uma pressão alta o jogo inteiro. Fez só aquele preenchimentozinho ali, só pra ele faz que me engana, sabe? Ao sair aqui, a gente vai ter o Bruno Guimarães e o Casemiro pra sair. E eu acho que o Brasil ficava um pouco torto com isso, que era o Rafinha, o Vini e o Igor Thiago. Percebe que o jogo vai cair todo para a esquerda, porque o Paquetá ele abre espaço pro Wesley e cai para dentro e fica assim mais ou menos o time do Brasil para sair. Aí tem esse cara aqui que ele vai marcar o Wesley, aí tem mais um lateral, os zagueiros não tá mais para dentro. O que eu quero dizer aqui? O Alisson saía com os zagueiros tentavam achar, o Bruno Guimarães estava um pouco mais espetado e o Casemiro tentava chegar aqui. O Wesley saía para receber e o Paquetá tentava dar opção entre linhas. E essa foi a formação de ataque do Brasil. O que eu gostei foi que quando o Paquetá cai pra cá, o Wesley tá vindo muito bem nesse corredor. E o Brasil ganhava superioridade numérica no meio campo, conseguindo fazer algumas triangulações. Bem nos minutos iniciais, estava muito chutão pra Vini, muito chutão pra Rafinha. Aí depois passou uns 2-3 minutos, o Brasil começou a tocar a bola e o Paquetá, pra mim, fez um grande início de jogo. Porque quando ele caía pra cá, ele associa muito bem, ele tem um passe longo bom, ele sabe segurar a bola, mas você perde profundidade do lado dele. E defensivamente fica um buraco. Como eu falei algumas vezes, que teve um momento do ataque do Egito no primeiro tempo, que o Paquetá ele caiu por dentro, o Egito recuperou a bola e já lançou do outro lado. Recupera a bola aqui, tá vendo que tá sempre povoado pra cá, por isso que eu achei meio torto o Brasil, porque ele tava aqui com muito espaço pro Wesley. Ao recuperar a bola aqui, seja de qualquer um que estivesse aqui, do Rafinha, do Casemiro, o Egito
ele ganha a vantagem, gira o jogo, que os caras vai estar tudo aqui, pega o Wesley aqui no mais ou menos assim, um 10, o 8 passa, e tem o ponta também atacando esse espaço o tempo inteiro. Então eu acho um pouco arriscado essa movimentação do Paquetá se a gente perder a bola. Mas tem um treino, né? Tem que ver como funciona. Mas eu acho arriscado, porque o Paquetá não... Se ele cai pra dentro, é basicamente humanamente possível, né? Porque se o Paquetá cai aqui na ponta, aqui ele vai estar sempre ocupando um espaço. Mas quando ele cai pro meio, ele abre muito. Dado isso, dado que a gente já falou, que já taticamente a gente já explicou como as duas equipes jogam, o Brasil jogou também, com a ideia do Paquetá e do Wesley. E antes de ir para os comentários do jogo, eu quero ressaltar aqui a lesão do Wesley e tentar explicar um pouco como que o Brasil ficou morto depois que o Wesley saiu. O Paquetá cair pro meio, até o Wesley aqui fazer esse corredor, estava ajudando muito o Brasil e era a ideia inicial do Ancelotti e funcionou. Até que funcionou. Mas isso não se concretizou até o fim, porque o Wesley teve a fatídica possível lesão, até no momento que eu gravei esse vídeo. Não saiu os resultados e ao sair o Wesley, entrou o Danilo. Danilo do Flamengo, que muitos torcedores não gostam dele. Mas eu acho que ele defensivamente até entrega. Ele não compromete muitas vezes. O problema dele é que ele não tem mais o arranque para subir. Até que ele tá jogando zagueiro no Flamengo. Então, ao entrar o Danilo, ficou linha de 4 presa aqui. O Paquetá, ele teve que ficar fixo aqui, mas não é a dele jogar por fora, porque alguém precisava fazer o corredor. E quando ele caía para dentro, até consegui associar um pouquinho, mas o Paquetá morreu no jogo depois disso aqui. Mas aí entrou uma outra parte importante, que foi o Rafinha. O Rafinha entrou no jogo depois da lesão do Wesley. Ele conseguiu achar algumas boas bolas caindo por dentro e ficar mais ou menos assim o Brasil, já que o Paquetá estava um pouco preso aqui. O Rafinha caiu mais por dentro para acionar o Vini e acionar o Igor Thiago. Beleza? Então foi essa aqui, mais ou menos o desenho tático do jogo. Agora a gente vai lá para os comentários. O que a gente pode ressaltar de bom desse jogo, alguns momentos importantes, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, já aqui pra gente fazer os nossos comentários sobre o jogo e ressaltar alguns momentos importantes. Um dos momentos foi o gol do Bruno Guimarães, que eu achei... Foi uma roubada de bola ali no ataque, então a gente pode ressaltar que a pressão alta estava dando certo. Como eu falei, às vezes ela dava certo, às vezes ela ficava mal encaixada. Mas funcionou um Bruno Guimarães, que inclusive ganha um pouco mais de confiança, que estava voltando de lesão. E é um jogador importantíssimo para o Brasil nessa Copa. Além disso, eu queria ressaltar o erro do Marquinhos. O Marquinhos que o Brasil faz 1-0, o Marquinhos vai lá e faz uma pataquada, como a gente gosta de dizer. E eu achei... Inicialmente, eu pensei na seguinte forma. O Marquinhos ele deve estar acostumado ainda muito com os treinos do PSG ou com o jogo do PSG, porque faz um tempo que ele não vai para a seleção. Não vai sendo convocado. E eu pensei que isso podia ser algum gatilho muscular ali, né? Aquela memória muscular que você pega, gira e toca. Pode ser isso, mas também um jogador desse nível não pode errar uma coisa dessa. É um absurdo, aquele erro do Marquinhos. Mas aí a gente fica com boas opções, porque o Léo Pereira vem fazendo boas partidas. O Bremer fazendo boas partidas também. O Magalhães a gente ainda tem que ver como que ele vai reagir por causa daquele pênalti perdido na final da Champions. Mas o Marquinhos eu acho que a gente não pode querer tirar ele só por causa desse erro. Se bem que o Marquinhos não vem jogando na seleção o que joga no PSG, mas ainda assim o Marquinhos é um zagueiro muito bom, um zagueiro importante, é capitão do time, um dos capitães do time. Então o Marquinhos, por mais que ele teve esse erro, eu acho que ele ainda vai entregar muito nessa Copa, pelo menos eu espero, né? Agora falando sobre a possível lesão do Wesley, que até o momento que eu estou gravando não tem nada confirmado, mas saiu alguns otimismo que ele possa não ser cortado da seleção. E cara, é bizarro, né? O jogador, faltando uma semana para a Copa, ele vai lá, tem uma lesão, um estiramento. Estiramento que depende do músculo, né? E do grau, mas um estiramento básico, por exemplo, na posterior de coxa, vai uns 15 dias.
Até menos, uns 7 talvez. Mas muito triste, o Wesley saiu chorando, os jogadores foram consolar ele no banco. Cara, foi um momento que a cabeça do jogador deve ficar a milhão, cara, num momento desse. E como isso atrapalhou o Brasil foi imenso. Porque o outro que a gente tinha para entrar ali foi o Danilo. O Danilo que entrou bem defensivamente, não comprometeu, fez o seu papel. Mas o Wesley dava muita profundidade para aquele lado. E com a entrada do Danilo, ele basicamente acabou a ideia de jogo do Ancelotti. A ideia de jogo do Ancelotti, com o Paquetá vindo por dentro, o Wesley avançando, estava funcionando muito bem, mas com a entrada do Danilo, isso morreu. O Paquetá, depois da lesão do Wesley, sumiu do jogo, desapareceu, por alguns motivos táticos, como a gente viu na prancheta. Mas teve uma coisa boa disso tudo, que foi o Rafinha entrando no jogo, tá? Eu achei que depois da lesão do Wesley, o Brasil ficou um pouco abalado também, com receio de machucar. Pô, o cara machucou ali, como é que a gente vai fazer aqui? Mas depois o Brasil foi jogando ali, melhorou um pouco e eu acho que o Brasil ficou muito enroscado no meio-campo por causa com a lesão do Wesley, que a gente perdeu profundidade do lado direito e os caras começaram a fechar no 4-5-1, como a gente viu, e congestionou muito o meio. E o ponto bom disso foi o Rafinha, que ele caiu mais por dentro, parou de ficar muito preso, porque até a lesão do Wesley, o Paquetá fazia um bom jogo e o Rafinha estava sumido. Mas depois da lesão do Wesley, o Rafinha entra no jogo e o Paquetá some do jogo. E o Rafinha conseguiu achar alguns bons passes ali e achou alguns pro Igor Thiago. Igor Thiago, que eu achei que ficou muito preso lá na frente, com poucas bolas. As poucas que ele teve, ele tentou finalizar, acabou que não conseguiu fazer o gol. Mas ainda assim é um jogador muito importante, cara. Eu acho que ele faz ele tem um poder físico ali na frente que ajuda muito o Brasil. Já o Vini, cara, depois que o Wesley machucou, durante alguns minutos virou basicamente um Vini dependência, porque só jogou no Vini a bola, Vini contra 3, contra 2, o tempo inteiro. E isso eu acho um erro. Você não pode depender do jogador fazer uma jogada individual o tempo inteiro pra você conseguir fazer alguma coisa no jogo. Mas isso foi até o Brasil se encontrar um pouco, conseguiu começar a associar no meio campo, com o Rafinha caindo por dentro. E ele achou algumas bolas pro Igor Thiago e pro Vini. E o Brasil teve muitas chances e foram muitos erros de finalização, principalmente do Vini. Mas, cara, o Vini, ele tá sempre tentando. Você pode falar o que for, mas ele erra, acerta, acerta, erra. O Vini, ele não se omite do jogo, ele tá sempre tentando jogar. E isso é uma característica que eu acho muito importante, porque por mais que ele erre, ele não se abala e não some no jogo. Ele sempre busca responsabilidade. E algumas vezes vai dar certo, algumas vezes vai dar errado. É normal ele perder muitas bolas, porque ele tenta muito. Mas realmente, foram muitos erros de finalização. Eu acho que as características que o Vini pode melhorar, principalmente na seleção. No Real Madrid também, ele errou muitos gols, principalmente durante a fase da Champions, por exemplo, contra o Bayern. Ele teve alguns erros. E isso pode ter custado a classificação tanto na Champions e pode custar para o Brasil. Então, é uma característica que eu acho que o Ancelotti deveria abrir um pouco o olho e começar a, desenvolver alguma estratégia para isso, algum treino de finalização específico, enfim. Se você viu até agora, já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal aí, cara. E lembre-se, liga o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Que terá vídeo todo dia após jogo do Brasil não, um dia após, depois seguinte. É isso aí, cara. Vai ser um vídeo sobre o Brasil no dia seguinte após o jogo do Brasil. Beleza? Então, bora voltar pro vídeo. Aí, galera, voltando aqui pro segundo tempo, o Brasil veio completamente alterado. Os únicos que ficaram foram o Danilo, o Douglas Santos e o Rafinha, o Danilo que entrou na primeira parte, e trocou todo mundo. Foi o Everton, foi pro gol, o Rafinha continuou no jogo, o Endrick, Luiz Henrique e Matheus Cunha entraram. E aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa interessante, porque quando o Matheus Cunha entra, a gente pensa que o Rafinha vai cair pela esquerda e o Matheus Cunha vai fazer o papel que ele vinha fazendo. Mas foi o contrário. O Matheus Cunha desceu para fazer o 4-4-2 de marcação e o Rafinha ficou na frente com o Endrick. E eu acho que isso
potencializou o jogo do Brasil. Mais um achado, talvez, do Ancelotti, com os testes dele, que pode funcionar na Copa. Aí depois o Egito, que não tinha substituído ninguém, entrou o Salah e basicamente o jogo foi um ataque contra a defesa. Nos minutos iniciais ali, nos 15, 20 até, o Brasil estava muito ofensivo, a pressão alta estava funcionando e depois disso o Brasil deu uma mornada, né? Mas a gente precisa falar também do cara que resolveu o jogo, né? Querendo ou não, foi 2-1 e gol dele. Endrick, iluminado, como sempre, né? A estrela dele brilha muito. O moleque devia ter uma skin dourada, de tanta estrela que tem. E é bizarro, porque ele entra querendo, ele entra mordendo, a bola sobra pra ele dentro da área. Então, o Endrick, eu acho que a gente precisa discutir seriamente se ele não vai ser titular da seleção brasileira. Porque ele entrega fisicamente, ele entrega uma boa finalização, entrega potência, entrega força, entrega na pressão, entrega defensivamente, talvez às vezes até demais. Então, é algo que eu acho que pode pintar aí na titular da seleção brasileira, que o Endrick segue fazendo bons jogos, segue fazendo partidas com gols, com assistência, com números também. Então eu gostaria de ressaltar esse garoto iluminado que é o Endrick. Aí a gente pode também ressaltar aqui um pouco do trabalho defensivo do Brasil, que no primeiro tempo não funcionou direito, mas no segundo tempo melhorou muito, também por causa dos pontas, que entraram pontas mais de ofício, ficaram mais presos. Isso deu uma maior consistência pro Brasil, principalmente depois que faz o gol, porque o Brasil faz o gol e depois o trabalho é do Egito. O Egito precisa empatar, o Brasil tá na frente já. Mas também, quando a gente ressalta o trabalho defensivo do Brasil no segundo tempo, tem um pouco do cansaço do Egito também, que eu acho que não trocou muita gente da primeira etapa, e isso gerou um pouco de ganho físico do Brasil. E isso pode ter afetado um pouco o jogo, por mais que eu acho que não afete tanto, porque todo mundo ele é preparado para jogar 90 minutos. E os caras que entram, eles têm que entrar no jogo, por mais que seja no início do segundo tempo, e não durante a partida. Mas é isso. Aí depois entra o Alexandre Martinelli. O Alexandre no lugar do Douglas Santos, faz a lateral. Martinelli entra no lugar do Rafinha, que já estava mais cansado. Aí sim, o Matheus Cunha vai pra frente e o Martinelli faz a ponta. Martinelli, que é um trabalhador nato, consegue trabalhar fenomenalmente no que o Ancelotti quer, porque ele quer defensivamente um ponta que entrega e o Martinelli entrega. Aí o jogo ficou morto, cara. Aí depois disso aí, aconteceu nada no jogo. Sinceramente, foi um jogo de poucas chances nessa parte do segundo tempo. E ofensivamente, até nos 5 minutos finais do jogo, o Brasil tentou dar aquela apertadinha, né? Luiz Henrique também, gostaria de ressaltar o Luiz Henrique nessa partida, porque é um jogador que sempre que entra, entrega, mas quando foi titular não conseguiu entregar da mesma forma. E agora entrando consegue entregar de novo. Eu acho que é muito importante para ele ganhar confiança. Falando agora aqui do pós-jogo, né? Bom, o Brasil volta agora a campo no próximo sábado, no dia 13, às 7 horas, mesmo horário, uma semana depois do jogo contra o Egito. E esse jogo do Brasil, como a entrevista do Wesley também que ele tinha dado no meio de semana, reforçou uma ideia que o Ancelotti ele quer simplificar o sistema de jogo do Brasil ao máximo. Vou marcar no 4-4-2, na hora de atacar eu dependo da criatividade de vocês. Do meio campo pra frente é com vocês. Do meio campo pra trás a gente vai tentar fazer a maior consistência possível defensiva, que eu acho que tá faltando. O problema do Brasil, pra mim, é muito mais defensivo do que ofensivo. Com base nisso, a defesa do Brasil passa confiança. Muitas vezes eu acho que o jogo do Brasil ele passa muito por erros defensivos e não por erros ofensivos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o atacante, ele tem o trabalho dele de fazer o gol, mas ele depende muito da confiança que a defesa passa para ele. E eu acho que a defesa do Brasil não tem passado confiança alguma para os jogadores, tanto os volantes quanto os atacantes. E eu acho que esse é o problema do Brasil atual. Se o Brasil encaixar defensivamente, eu acho que os jogos vão começar a ser melhores. Para mim, o destaque do jogo do Brasil, que foi também, né, tanta coisa ruim que teve no jogo, teve algumas coisas boas, que foi a pressão alta do Brasil. Acho que foi muito bem feita. Por mais que teve alguns momentos que desencaixou no primeiro tempo, me surpreendeu o tanto que deu certo, inclusive no segundo tempo. O segundo tempo foi muito melhor a pressão alta. E isso eu acho que se dá muito pelos jogadores de poder físico que o Ancelotti colocou no jogo. O Endrick, o Rafinha, que já estava lá, o Matheus Cunha, que ele faz um papel tático muito importante, o Luiz Henrique pressiona muito bem.
muito poder físico. Eu acho que a pressão começou a encaixar mais. E agora no final, o amistoso foi bom no geral, eu acho, para os testes do Ancelotti, funcionou muito bem. Ele conseguiu testar o Paquetá, que era uma dúvida se funcionava ali. Eu acho que funciona, mas dependendo do lateral que vai fazer essa companhia com ele. Foi bom teste para Igor Thiago como titular. Foi bom teste para ver como o Ibanez saía como zagueiro. E eu acho que ele até saiu bem. Teve alguns momentos que precisava de um pouco mais de requinte técnico, ele não conseguiu entregar, mas ainda assim faz um feijão com arroz muito importante. E tendo base com o que o Ancelotti queria testar no jogo, eu acho que o amistoso foi bom, mas a possível perca do Wesley eu acho que custa um pouco caro. E o Neymar, a gente vai pensar aqui agora como o Neymar pode encaixar nesse jogo, como esse jogo demonstra que ele pode encaixar. O Neymar, eu acho que esse jogo dá esperanças para ele. Por quê? Porque o Ancelotti mostrou que ele não tem aversão a jogar com 3 homens de meio. Hoje ele jogou com o Paquetá, que fez uma função mais de lado de campo, mas caía muito por dentro. Ou seja, o Ancelotti ele pensa sim numa alternativa para usar o Neymar de forma eficiente no jogo. O que eu quero dizer com isso? Claro, o Neymar não vai marcar de ponta, mas ele pode sim virar por exemplo, uma formação de 4-2-3-1, onde você tem 2 caras na ponta de maior poder físico e maior avanço, o Neymar agindo de camisa 10 e um cara mais centralizado. Isso é possível no início do jogo? Mas supor, titular, é isso? Eu acho muito difícil. Eu acho que ele não vai abrir mão do 4-4-2 dele, ou melhor, do 4-2-4 e não vai abrir mão de alguns jogadores que para ele é essencial ali, como o Vini, que tem um trabalho defensivo menor. E tudo isso eu acho que vai contar pro Neymar nessa Copa. Mas vamos pensar, segundo tempo, você está precisando de mais criação. Você vai precisar do Neymar, é óbvio. Você vai precisar de decisividade? O Neymar tá ali também. Na seleção ele sempre entregou decisividade. Você vai entrar e vai colocar, por exemplo, o Ryan numa ponta, vai manter o Vini, por exemplo, na outra, porque segundo tempo, né? Ou você vai colocar um outro cara também, pode manter o Rafinha na ponta, que entrega mais defensivamente. Na ponta esquerda tem muitas opções, inclusive o Martinelli. E na frente você pode ter o Igor Thiago ou ter o Endrick e o Neymar agindo ali. Cara, isso é muito importante no segundo tempo. Você vai gerar mais velocidade, vai gerar mais arranque, vai gerar mais oportunidade e pode mudar o jogo completamente. Então é isso, galera. Essa foi minha análise do jogo. Espero que vocês tenham curtido, gostado do vídeo. É o primeiro vídeo do canal e vai ter mais. Com toda certeza vai ter mais. Então já deixem nos comentários se vocês querem outro tipo de vídeo de alguma seleção específica, que querem que tragam aqui no vídeo, que pode melhorar ou que pode piorar, eu acho demais, né? Mas o que pode melhorar sempre é bem-vindo. Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau.